Vamos ordenar dados e contar números no Excel. Primeira questão, queremos contar quantos números existem entre 152,2 e 170,3 na coluna autora. Para isso, o primeiro passo é colocarmos na ordem crescente a coluna B. Portanto, vamos ir ao lado esquerdo, clica com o mouse e selecionamos todos os dados. Classificar e filtrar, personalizar classificação. Selecionamos como critério de classificação a coluna B, que é a autora. Ordem do menor para o maior, ok. Está classificado do menor para o maior a autora. Lembre-se que eu preciso selecionar todos os dados, não apenas a autora. Segundo passo é contar os dados compreendidos entre 150,2 e 170,3, excluindo esses dados. Coloque o cursor na célula em frente a contar números, autossoma, seleciona ao lado, contar números e seleciona os valores que eu desejo contar. Acima de 150,2 e antes de 170,3, Enter. 8 é a quantidade de dados compreendido neste intervalo. Agora queremos contar os dados na coluna peso compreendidos entre 64,3 e 90,3. Voltemos a selecionar todos os dados. Vamos classificar os dados de acordo com a coluna C, peso. Classificar e filtrar. Personalizar a classificação. Classificar por coluna C. Do menor para o maior. Ok, está classificado. Agora eu quero contar quantos dados estão compreendidos entre 64 e 90. Coloque seu cursor nesta célula, autossoma, contar números, seleciona o intervalo desejado, Enter. Tem 8 dados na altura, no intervalo procurado, e 6 dados na coluna peso, no intervalo desejado. Vamos ordenar dados e contar números no Excel. Primeira questão, queremos contar quantos números existem entre 152,2 e 170,3 na coluna autora. Para isso, o primeiro passo é colocarmos na ordem crescente a coluna B. Portanto, vamos ir ao lado esquerdo, clica com o mouse e selecionamos todos os dados. Classificar e filtrar, personalizar classificação. Selecionamos como critério de classificação a coluna B, que é a autora. Ordem do menor para o maior, ok. Está classificado do menor para o maior a autora. Lembre-se que eu preciso selecionar todos os dados, não apenas a autora. Segundo passo é contar os dados compreendidos entre 150,2 e 170,3, excluindo esses dados. Coloque o cursor na célula em frente a contar números, autossoma, seleciona ao lado, contar números e seleciona os valores que eu desejo contar. Acima de 150,2 e antes de 170,3, Enter. 8 é a quantidade de dados compreendido neste intervalo. Agora queremos contar os dados na coluna peso compreendidos entre 64,3 e 90,3. Voltemos a selecionar todos os dados. Vamos classificar os dados de acordo com a coluna C, peso.
classificar e filtrar, personalizar a classificação, classificar por coluna C, do menor para o maior. Ok, está classificado. Agora eu quero contar quantos dados estão compreendidos entre 64 e 90. Coloque seu cursor nesta célula, autossoma, contar números, seleciona o intervalo desejado, Enter. Tem 8 dados na altura, no intervalo procurado, e 6 dados na coluna peso, no intervalo desejado.